Olá, bem-vindos a mais um Carona Legal. E hoje o tema é chamado de Deus. Você está na igreja, Deus tem investido em você, tem ensinado você aprendeu bastante. Você que tem um ano de ministério, 2, 3, 10 anos. E por que Deus investe em alguém? Por que Deus tem te ensinado até então? Bastante. Você aprendeu muita coisa. É porque Ele quer lhe usar, você tem um chamado. Você chegou nesse vídeo, é porque Deus está lhe chamando para uma boa obra. Não quer dizer que você vai ser um pastor, um obreiro, não. Deus tem um chamado específico para cada filho. E você tem um chamado. Não sai daí não. Fique aí, porque depois da vinheta, vamos falar sobre o seu chamado. A razão de nossa existência é cumprir uma missão na qual o Senhor confia a cada um de nós. De maneira geral, todos temos a tarefa de seguir Jesus e levar o Evangelho, Mateus 28, dos 18 até o 19. Mas de forma específica, Deus tem um chamado para cada pessoa e para isso proporciona dons como ferramentas espirituais para exercermos esse chamado. Está lá em Romanos 12. Um exemplo, o profeta Isaías ele foi chamado em meio a uma grande crise, quando o rei Uzias havia morrido. Mas foi nesse tempo que aprendeu a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas e ser conduzido pelo Senhor. Vamos entender esse chamado com base em Isaías no capítulo 6. O verso 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A primeira coisa que Isaías fez em meio a tantas lutas que enfrentava foi entrar no templo do Senhor, onde contemplou a glória de Deus assentado em seu trono. Com isso, Isaías aprendeu que o Altíssimo é soberano sobre tudo. A visão de Isaías foi transformada porque passou a olhar não somente para os problemas, mas ele passou a olhar para a glória de Deus. Quando há crise, dor, perda, guerras, para onde você olha? Você corre até Deus ou foge de Deus? Se nós fixarmos os nossos olhos nos problemas, e não são poucos, não veremos soluções. Mas se buscarmos a Deus pela fé, mesmo sem ver Ele humanamente, podemos crer e viver o sobrenatural. Hebreus 11, verso 1. A nossa missão pode ser percebida quando nós abrimos os olhos espirituais e contemplamos o que Deus tem para as nossas vidas, com seu poder de transformar todas as coisas. Abra seus olhos e veja a sua missão. Isaías, no capítulo 6, do verso 2 ao 4, diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. O que Isaías ouviu no templo foi o louvor a Deus, com anjos cantando e declarando a glória do Senhor, e que toda a terra está cheia de sua glória. Do lado de fora do mundo havia o quê? Reclamações e muitos problemas, mas de nada adiantava apenas se reafirmar o que todos já sabiam. Contudo, o louvor muda tudo. E este ambiente de adoração transformou a vida do profeta Isaías, completamente. Em meio à adoração a Deus, ele opera livremente, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, 17. Quando paramos de reclamar e passamos a adorar, tudo é transformado, porque estamos invocando a glória de Deus, que é o único que pode mudar todas as coisas. Muitos problemas que vivemos são porque o homem quer receber a glória,
e por isso colhe consequências do seu egoísmo. Mas quando nos humilhamos diante do Senhor e o adoramos, com sua misericórdia, o Senhor transforma toda a situação. Passamos a entender e, consequentemente, vencer quando paramos de ouvir problemas e passamos a nos alimentar de coisas que edificam. Meu irmão, é hora de crescer. Está lá em Lucas 6, verso 45. Deus está nos chamando, mas nem sempre paramos para ouvir, porque estamos ocupados demais. A correria do dia a dia tem nos afastado do propósito. Abra os ouvidos e escute o Senhor te chamando. Isaías 6, do 5 ao 7 diz assim, Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A reação de Isaías ao ver a glória de Deus e ouvir o louvor dos anjos foi reconhecer que seus lábios estavam sujos. Então o anjo tomou uma brasa do altar e tocou a boca do profeta para purificar. Versos 5 e 7. Um dos maiores empecilhos para a percepção do chamado são as nossas próprias palavras. Muitas vezes reafirmamos, não tenho tempo, não sou capaz, é muita coisa para mim, né? Esquecendo nós que Deus ensina e capacita. Quando recebemos um chamado, precisamos evitar todo tipo de palavras que não edificam, porque nossos lábios devem ser consagrados ao Senhor para anunciar a sua palavra. Seus lábios são consagrados para levar o evangelho. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías saiu do templo já como um profeta chamado por Deus e logo começou a anunciar a palavra do Senhor. Isaías 6, 9 e 10. A partir de agora, sua vida seria conduzida pelo Espírito Santo para declarar a vontade de Deus. Quando lutamos contra o chamado que Deus tem em nossa vida, parece que nada vai para frente. E estamos sempre tentando, sem perceber que o que está errado não pode dar certo. Mas quando nos rendemos ao Senhor e aceitamos a missão que nos confiou, então passamos a ser direcionados por um propósito no qual o maior interessado é o próprio Deus. Quando estamos na direção certa da missão de Deus, por onde formos, seremos abençoados. Eu costumo dizer que tem o ombreiro e o obreiro. O obreiro é o que faz a obra e o ombreiro é aquele que fica nas costas dos outros. Não, escolha ser um obreiro aprovado. Deus tem uma missão para você. Receba ela, aceite, porque você vai ver que vale a pena servir a Deus. Esse foi mais um Carona Legal, especial chamado de Deus. Continue com a gente, se inscreva, dê o like, porque o YouTube entende quando você dá um like que você gostou. Aí ele multiplica, faz chegar até mais pessoas ainda. Ajude-nos a evangelizar, tá bom? Grande abraço e até o próximo Carona Legal.